O vídeo de hoje é um verdadeiro presente para você que é dono de loja de material de construção, porque eu resolvi fazer um vídeo diferente, um vídeo para realmente conversar com os seus vendedores. Então, hoje eu estou trazendo um assunto que me pedem sempre, que são dicas para vendedores de material de construção. Então, você que me acompanha pelo canal, ou que está chegando pela primeira vez, a minha dica é a seguinte: este vídeo é para os seus vendedores. Então, olha só, eu estou fazendo este vídeo, ele é gratuito, né? Então, estou dando um verdadeiro curso de vendas rápido, lógico, como é a característica de vídeos do YouTube, mas eu vou dar 5 lições. Serão 5 lições para os seus vendedores. O que eu oriento você a fazer? Pega esse vídeo, marca sessões com a sua equipe. Como serão 5 lições, você pode, inclusive, fazer uma lição por dia, uma lição em cada encontro. Mas não deixe de assistir juntos e depois fazer um bate-papo sobre o aprendizado das lições que eu estou trazendo aqui hoje. Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo. Vamos para a lição número 1. E a lição número 1, ela já vai lidar diretamente com a abordagem. Então, você, vendedor que recepciona o cliente, você precisa conquistar a atenção dele em 90 segundos. Você está assustado, mas esse é o tempo que nós temos para que o cliente realmente se interesse pelo que você vai falar. Então, olha só, o que você precisa fazer? Essas 4 imagens dão a dica dos 90 segundos. Olhe nos olhos daquele cliente que está chegando. Ninguém gosta de pessoa que fica olhando para o lado. Então, olhe fixamente, olhe para ele, olho no olho. Segundo passo, receba com um leve sorriso. Eu, por exemplo, se eu estico o meu braço aqui para te cumprimentar e estou sorrindo, você naturalmente vai retribuir. É uma característica humana. Nós vamos fazer o mesmo movimento. Então, receba com um sorriso, receba olhando no olho. Aí, quando a conversa se iniciar, aproveite para uma prática muito interessante que os maiores vendedores do mundo sabem fazer, chamado prática do rapport, que nada mais é do que um espelhamento do movimento. O que é fazer espelhamento do movimento? Você está conversando com o cliente e ele, por exemplo, vai lá e coça a cabeça. Você vai conversando, olhando no olho, sorrindo, né? Aquela coisa de estar conectado, mas você passa a mão, um movimento similar. Não é para fazer uma cópia exata, mas é para imitar os movimentos da pessoa. A pessoa cruzou o braço, você vai junto. A pessoa pôs a mão no queixo, você conversa e faz também um movimento similar. Esse movimento de espelhamento é o que cria conexão com o ser humano. E a maior prova disso é que nós nos encantamos pelas crianças, porque criança tende a imitar o adulto. Então, rapport, como eu costumo dizer em todos os meus cursos, é algo que veio de fábrica, só faltava você realmente praticar. Então, volte a praticar, porque você vai estar aplicando isso. E essa combinação pode vir com mais uma coisa. Ela vem com a nossa última ilustração ali, que lembra o controle de entonação. Se o seu cliente fala mais alto e acelerado, siga ele no mesmo tom. Se é aquela pessoa que gosta de falar de forma compassada, acompanhe o ritmo dele. Se ele fala mais baixo, fale mais baixo também. Essa sintonia que nós buscamos entre os tons e o espelhamento vai criar, com certeza, uma conquista do cliente muito rapidamente. Ele vai dar atenção a toda a sua abordagem. Nesses minutos iniciais aqui, você começou a aprender sobre rapport, e essa é a primeira grande lição de um vendedor de sucesso. Ele faz de tudo para se conectar com as pessoas. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo agora faz muitas vezes contato com o mesmo cliente, até porque nós temos um cliente recorrente, que vai quase todo dia à loja, quando não vai 3, 4 vezes ao dia. Essas técnicas já não é mais necessária com ele, porque certamente ele já foi conquistado. Mas também não devemos relaxar dessa prática. Ao passo que aquela pessoa que entra pela primeira vez, que você não conhece, esse é o caminho para você conquistar a atenção.
E essa técnica é a número 1, é a do rapó. Depois que você assistiu esse vídeo, né, essa primeira parte, não esquece de bater um papo com seus colegas e conversar sobre o que aprendeu nessa lição 1. Mas fica comigo no vídeo, porque nós vamos para a lição 2. E o que é a lição 2? É não vender só o que o cliente pede. Olha só, por que você é vendedor da loja? Por que a loja tem um vendedor? A loja tem um vendedor para fazer um trabalho chamado de consultivo. Ajudar o cliente a entender o que ele precisa para que ele possa usar o produto. Há anos, já quase há uma década, eu criei o termo chamado efeito Lego do material de construção. E por que eu falo tanto em efeito Lego? As pecinhas de efeito de Lego estão ali na foto. Quem não conheceu, né? Quem é muito jovem, talvez nunca brincou de Lego. Mas essas pecinhas aí eram o encantamento das crianças, desde que tivesse várias peças, porque você encaixa. No varejo da construção, quase tudo é de encaixar. Você não consegue atender o cliente vendendo um único produto. Uma coisa que me assusta nas lojas de material de construção e nas lojas similares do varejo é que o cliente chega lá pedindo um produto, como, por exemplo, uma caixa d'água de 1.000 litros, e o vendedor simplesmente pergunta se o cliente quer mais alguma coisa. Se eu levar uma caixa de 1.000 litros para minha casa, eu não vou conseguir fazer nada. Eu não consigo instalar essa caixa, eu não vou pôr ela para funcionar. Cadê o vendedor que orienta, que diz quais são as peças de Lego para encaixar essa caixa d'água no lugar? E aí ele precisa talvez perguntar se essa caixa vai ficar ali em cima da casa ou se vai ser numa área externa. E aí ele vai orientar que é preciso de uma boia, é preciso de um flange, vai ser preciso de uma tubulação que leva a água até lá, que seria aconselhável ele ter um filtro de caixa d'água. Muito consumidor nem sabe que existem esses filtros, esse processo de filtragem já na caixa d'água. E aí você vai adicionando tudo aquilo que é necessário para que o cliente compre uma caixa d'água, mas efetivamente chegue lá e possa instalar, para que ele não precise ir para outra loja. Então, se há algo que você precisa mudar no comportamento de vendedor, é de saber orientar o cliente o que ele precisa mais. E aí, você que está me assistindo agora, eu dou uma dica para treinar essa habilidade. Comece a olhar para produtos que você tem aí na loja, vários produtos, e comece a fazer o efeito Lego do produto. Vou te dar um exemplo que eu uso também nos meus cursos, que é muito fácil. Pegue uma porta lisa, quase toda loja vende uma porta lisa. O que eu preciso na porta lisa? Eu tenho que até perguntar ao cliente se ele já comprou a Duelo ou Marco, talvez ele não tenha comprado. Ele nem sabe que a porta demanda colocar isso antes. Depois eu tenho que conversar que essa porta precisa de ferragens para instalar. Eu tenho que orientar com a ferragem. Ele vai precisar de fechadura também, eu tenho que dar essa orientação. Eu posso perguntar se a preferência dele é pintar ou invernizar essa porta, e aí eu vou ter que vender esse produto, mas seria bom também seguir com uma lixa, porque ele vai precisar lixar essa porta para ter o melhor efeito. Bom, você viu só quantos itens, e eu não acabei, teria mais ainda, mas olha quanto produto eu tive que adicionar para instalar uma porta. Isso é o efeito Lego. Então, se você entendeu esse exemplo, faz um trabalho aí com seus colegas, a sua equipe que trabalha junto com você. Ponha todo mundo num bate-papo junto, escolhe um produto e, pessoal, vamos lá, efeito Lego desse produto. Isso vai fazer você realmente fazer uma consultoria para o seu cliente vai ficar muito satisfeito, e isso vai ajudar demais a loja a aumentar o ticket médio, porque ela aumenta os itens que são vendidos, o ticket médio aumenta, a loja fatura mais e você também ganha mais. Entendeu? Então, essa foi a lição número 2. Espero que vocês aproveitem bastante aí na loja. Vamos para a lição número 3. E a lição número 3 é muito interessante. Ela fala de orçamento. E eu, nos meus treinamentos, eu tenho o hábito de perguntar para os vendedores o seguinte: nessa loja que eu estou, quando eu estou dando treinamento, quanto que é a comissão por orçamento? No faturamento da loja, quanto que é somado quando você faz um orçamento?
E aí, eu acho que todo mundo que está me assistindo vai concordar que orçamento não paga comissão e não aumenta o faturamento da loja. Mas vocês consomem um tempo imenso em orçamentos. Inclusive, há vendedores que são reis do orçamento. Rapidamente fazem um orçamento, entregam o impresso para o cliente e o pior, depois nem sequer liga mais para esse cliente. Você não está aí para fazer orçamento. Você está aí para entregar vendas. O orçamento é um dos instrumentos. Então, a primeira dica que eu dou sobre orçamento, faça de tudo para que seu cliente não pegue um orçamento. Não entregue na mão dele com facilidade. De preferência, não dê, dificulte a entrega do orçamento. Porque o objetivo seu não é entregar orçamento. Mas eu sei que isso não é muito fácil de fazer. No processo de diálogo, o cliente, não, mas eu quero pesquisar alguns preços a mais, eu queria... Aí o que você pode fazer? É uma coisa que vai surpreender demais o seu cliente. Algo que ele nunca viu. Você vai dizer para ele, concordo com o senhor plenamente. Olha, eu te indico mesmo fazer bem mais orçamentos, é a melhor coisa. Agora, eu vou te facilitar. Sabia que você não precisa sair daqui da loja e fazer orçamento? Eu tenho, inclusive, telefones de algumas lojas. Eu posso te dar o telefone e eu te empresto um cantinho aqui. Você pode ficar naquela mesa, a mesa mais próxima que você tem, né? E o senhor pode fazer os orçamentos daqui mesmo. O senhor vai ver que nós temos preço muito bom. O consumidor nunca está esperando um negócio desse. Ele não está esperando que você não só diga que ele tem razão em orçar mais, como dizer ainda que você vai dar o telefone de algumas lojas vizinhas para que ele orce. É tão inesperado esse tipo de comportamento por parte do vendedor que talvez o cliente comece a pensar, ué, essa loja deve ter preço muito bom para ter coragem de me deixar ligar daqui de dentro. Mas o que você está fazendo é não deixar ele sair com orçamento. É fazer ele orçar outras lojas de onde você está. E isso é muito importante. Essa é uma das técnicas de virar o orçamento como uma possibilidade real de fechar o negócio. Bom, mas além dessa técnica, a gente também tem técnicas emocionais, onde quando o cliente pede o orçamento para você e quer levar para fazer outras pesquisas, você pode se vitimizar. Isso é uma estratégia psicológica extremamente interessante. Por exemplo, o cliente fala, não quero levar para fazer orçamento. Você olha no cliente, no semblante, já com uma cara de indignação e tristeza, você olha para ele e diz, mas meu senhor, onde eu errei no seu atendimento? O que eu falhei? O que eu fiz de errado? Porque o senhor está indo embora, levar orçamento, eu lhe atendi mal? Certamente o cliente seu vai ficar confuso, não vai entender muito bem sua reação. Mas o objetivo dessa reação é fazer com que o cliente fique mal. Ele se sinta estranho por estar levando um orçamento. E você pode valorizar. Dizer assim, olha, eu dediquei todo o meu tempo aqui, né, a alcançar o melhor preço para você, a melhor condição. Então, por que você vai embora? Por que você vai procurar outra loja? Eu te garanto que eu estou te fazendo melhor. Quando você traz para você e não para a loja. Quer dizer, eu aqui, eu preciso vender, eu preciso bater metas, eu estou contando com o senhor. Por isso eu fiz o melhor. Pode, vamos, me dá mais uma oportunidade? Vamos fechar aqui? Para que levar um orçamento? Mas se o senhor quiser ver alguns preços, eventualmente pode ligar daqui. Confronte emocionalmente, choque o cliente por algo que você nunca fez. E ele certamente vai sofrer um impacto um pouco pesado. E essa é mais uma lição sobre orçamento. Mas se for inevitável que ele vai levar orçamento, comprometa ele com um follow-up. Comprometa ele que você vai ligar hoje à tarde, vai ligar nas próximas horas. Não deixe para ligar 3, 4 dias depois. Insista que você vai ligar para saber como está, para que você possa converter esse orçamento. Mais uma vez, eu oriento a equipe de vendas a conversar sobre isso, a experimentar, a treinar. Façam aí uma espécie de encenação. Um vendedor vira o cliente, o outro vendedor tenta fazer esse processo emocional e vamos ver como é que vocês se saem. Essa é a minha terceira dica, espero que vocês aproveitem bem a lição e já vamos para mais uma. Quarta lição tem a ver com uma coisa chamada merecimento, palavra mágica,
mas que tem um efeito psicológico tremendo na cabeça das pessoas. Você precisa dizer para o cliente que ele merece. E olha, eu estou aproveitando essa imagem, lógico, um ambiente muito bonito, para falar daquele cliente que chega pedindo o piso mais barato da sua loja, ou a tinta mais econômica, ou o chuveiro mais baratinho, ou a porta mais popular. O que você tem que fazer com esse cliente? Você fala, olha, vou até mostrar para o senhor qual é o que eu tenho aqui em promoção, que eu tenho mais barato. Mas o senhor merece todos os dias entrar na sua casa e ver um piso bacana na sua casa, ver uma tinta de qualidade que vai te deixar satisfeito e que não vai manchar, ver uma porta que te dá alegria de saber que você comprou, porque eu sei que o senhor merece algo melhor. O senhor merece tomar um banho com um chuveiro que realmente aquela água parece uma cascata e que é quente, e que é bom. O senhor merece isso aí. Falar que o cliente merece é algo muito forte. Bom, eu já estou na quarta aula e vocês viram que em nenhum momento eu falei da importância de lembrar do nome do cliente. Mas é algo que você não pode deixar de fazer. Imagina até que você já sabe disso. A partir do momento que você sabe o nome do cliente, você pode repetir várias vezes para fazer ele perceber que você sabe quem é ele. Né? Do tipo, pô, seu Glaucio, eu sei que o senhor merece um piso melhor. Seu Glaucio, o senhor merece aquele banho de cascata, eu tenho chuveiro, que o senhor merece e pode comprar. Essa coisa de levar ao sentimento de merecer, a fazer o cliente imaginar o que é a satisfação de comprar, muda completamente. A gente tem um processo na nossa mente que quando eu compro, eu fico com um sentimento de culpa pelo preço. Mas quando aquilo representa elogios e satisfações, eu vou apagar esse processo de insatisfação com o preço para focar na satisfação com o que eu comprei. Então, quando uma pessoa compra uma tinta mais barata, um piso mais barato, e todos os dias retorna a casa e olha para aquilo que não dá satisfação, você imagina como o preço, mesmo que foi o mais barato, ainda incomoda essa pessoa. Agora, quando ela entra todo dia, olha para o piso da casa dela, é um belíssimo porcelanato, ela se matou para pagar, mas ela tem um piso que dá satisfação de pisar nele. Ela tira o sapato para pisar descalço. Ele olha para a parede e é a cor que ele desejava. Ele vai tomar um banho e o chuveiro dá satisfação de tomar banho. Essa sensação de merecimento quebra toda a insatisfação ou o sentimento de culpa, na verdade, de ter pago mais. Porque nós temos, sim, um certo sentimento de culpa, mas você trabalhando que a pessoa merece, que ela tem que olhar todo dia para aquilo e estar satisfeita, você vai vender um produto de valor agregado maior. Aí é importante que o merecimento esteja sempre associado ao que o cliente diz. Você podia aqui tentar pegar o professor, né, no pulo e dizer assim, mas professor, o cara não ia comprar para a casa dele, ele estava comprando para uma casa de aluguel. Aí você pode mudar o merecimento. Você pode dizer para ele, mas o senhor merece receber um aluguel melhor. O senhor merece um aluguel de mais valor, receber mais valores. Para isso, a casa tem que chamar mais atenção. Use a técnica do merecimento, ela é indiscutivelmente infalível, não tem como dar errado. E aí nós vamos para a última lição, é a lição número 5. Eu espero que na lição anterior vocês tenham exercitado também, porque tudo precisa de exercício. E esse aqui eu vou ter um exercício mais bacana ainda para você fazer. Eu quero que vocês, como equipe de vendas, abandonem as perguntas que não vendem. Pergunta que não vende não deve ser feita. E a gente faz péssimas perguntas na loja. Como eu falei, o cliente entra a comprar caixa d'água. No nosso primeiro exemplo, eu falei disso. E aí, o cliente ainda pega o preço, diz que tá bom, e o vendedor olha para ele e fala assim, mais alguma coisa? Ou ainda pergunta de jeito pior, assim, né? Perguntar, é só isso mesmo? Ou ainda, né, a pergunta que aí é a mortal, né? Não vai levar mais nada não? Ainda tem 2 não nessa pergunta. Ou
Olha que desastre você vender um produto que você sabe que tem efeito Lego, já foi a nossa lição aqui, se chegou na lição 5, tem que ter visto todas as anteriores, e você está oferecendo, está dizendo para o cliente se ele não precisa mais nada. Você que tem que saber quando o cliente precisa. Então, a lição número 5, na verdade, ela é para ser feita amanhã, aí na loja, que eu espero que esse vídeo esteja sendo usado para vocês treinarem para serem vendedores. E essa técnica, ela é bastante curiosa, porque agora eu vou pedir para você aí da loja, tá vendo essa foto dos elásticos? Ela não tá aí à toa. Eu quero que você pegue esses elásticos, aquele que a gente usa para amarrar dinheiro, e você vai colocar 2 no pulso. A partir do dia que você coloca esse elástico, você vai ficar pelo menos 20 dias usando aí na loja, todos os vendedores. E vocês vão usar esse elástico, no primeiro momento, como um lembrete de que eu não posso fazer pergunta que não ajuda a vender. Essas 3 que eu coloquei aqui são ótimas. Elas passam a ser proibidas a partir de hoje que você colocou o elástico. Mas para que está o elástico aí? Também está como uma garantia. Todos os seus colegas ganham o direito de pegar esse elástico, puxar com toda a força e soltar no seu braço cada vez que você fizer uma pergunta boba dessa. Porque essa pergunta você não pode mais fazer. E por que você não pode mais fazer? Porque você tem que aprender a fazer efeito Lego. Quando você finalizar um atendimento, você tem que ter absoluta certeza de que você já vendeu para o cliente tudo que tinha que vender. E aí você pode só reafirmar, por exemplo, a forma de pagamento. Mas você vai parar de fazer essas perguntas. Você pode caminhar com o cliente pela loja, você pode mostrar outros produtos, mas você, a partir de hoje, está proibido de fazer essas perguntas. E eu sei que para muita gente vai ser difícil. É uma aula que eu aplico nos meus cursos presenciais, mas eu vejo a extrema dificuldade e algumas lojas até abandonam. Mas há um propósito de fazer isso. Criar um efeito mental onde você aprende que você tem que ter convicção de que praticou o efeito Lego e aí não tem mais nada para vender para esse cliente. Você já não vai mais fazer esse processo de ficar perguntando o que não ajuda a vender. E essa foi a nossa 5ª lição. Eu peço que vocês me contem a experiência aqui no vídeo, coloquem comentários falando se vocês aproveitaram o material, afinal de contas foram 5 aulas para vendedores, me contem aí se fizeram os encontros, fala aí o nome da loja, o lugar do Brasil que você está aproveitando esse material. Afinal de contas, a gente está sempre produzindo conteúdos aqui, mas eu quero que vocês apliquem. Não vai haver resultado sem aplicação. Sem pegar todas essas técnicas aqui, que a gente acabou de colocar, e você não aplicar. E eu posso te garantir que isso que nós fizemos em lojas, lógico, combinado com outros, até porque o nosso treinamento é um treinamento de 3 horas nas lojas, né? Então, um treinamento mais intensivo, mas eu já tive loja que alcançou 30%, 40% de crescimento nas vendas. Então, se você gostou aí, se você já conseguiu aplicar, você teve tudo isso gratuitamente aqui, e você vai poder aplicar na loja. Mas se você quer um treinamento mais longo, nós podemos fazer esse treinamento tanto presencial na sua loja, como também online. Podemos fazer ao vivo online. Eu não faço esse treinamento gravado, porque eu quero interagir com a equipe, para que ela alcance alta performance em vendas, mas com técnica, e não só com elementos motivacionais. Então, se você quer um treinamento na sua loja, você tem a nossa central de atendimento, pode solicitar isso aí. E com certeza, qualquer um da minha equipe que vai atender, vai te orientar, vai te falar como é que funciona esse treinamento. Mas eu acho que você já pegou bastante aula e talvez você nem precise. O primeiro passo é você aplicar aquilo que a gente mostrou aqui. E se você aplicar tudo que a gente mostrou, tudo que a gente ensinou aqui, te garanto, sua loja com certeza vai vender mais, vai vender melhor e vai fazer tudo isso alcançando muito mais resultado.